Pessoal, boa tarde, boa noite e bom dia para aqueles que estão a todo o mundo reunindo a gente nesse encontro. Esse é o nosso encontro do dia 4 de junho de 2020. E sem muito a demorar, vou passar a palavra para o Humberto e vou pedir para ele fazer um pouquinho da apresentação da Casa Espírita, porque o encontro passado nós estávamos tão empolgados de começar que acabamos de esquecer de apresentar a Casa Espírita do Humberto. Então, vou pedir para ele começar o estudo com a apresentação da Casa Espírita dele. Humberto, a palavra é com você, meu querido. Olá, pessoal. Muito bem-vindos, então, à Sociedade Espírita Primavera, no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora. É a minha casa, a casa onde eu trabalho, e é também a casa que se prontificou a hospedar o nosso encontro. Eu queria também fazer um agradecimento especial a uma linha de pessoas que são responsáveis pelo nosso grupo e por outras atividades que eu estou conduzindo também, junto com algumas pessoas do movimento espírita britânico. Principalmente a Elza Rossi, né, que realmente é um tipo de pessoa que abre todas as portas, que conecta todas as pessoas, pessoa incrível. Através dela eu conheci o Gilson, através do Gilson eu conheci tanto o Fabrício quanto o Marlon, e muitas das coisas que se desenrolaram a partir daí, outras pessoas fantásticas que eu conheci do movimento espírita britânico vieram através dessa linha, digamos assim, de pessoas, além do grupo de Oxford também. Então, queria só fazer por justiça, né, esse pequeno momento assim para a gente lembrar das pessoas sem as quais a gente não teria conseguido coordenar as pessoas-chave para montar o grupo sequer. Humberto, você está conseguindo nos ouvir? Sim. Ah, ok. Tudo bem? Vamos ver. O pessoal está entrando, alguns estão entrando atrasados, mas eu vou admitindo ele aqui na sala e a gente vai dando continuidade. Tá. Bom, então vamos começar, né, com o trabalho propriamente dito. Alguém tinha enviado ao Fabrício alguma pergunta pendente que tinha muito a ver com o estudo anterior, que a gente poderia repassar antes da gente seguir para ler. Primeiro, o ponto de hoje seria a filosofia de Jesus, ou em que medida Jesus é um filósofo. É um ponto muito importante para a gente entender a doutrina espírita, na medida que a doutrina espírita é uma filosofia e, ao mesmo tempo, é uma filosofia que inclui a figura de Jesus ou os princípios fundamentais do cristianismo dentro de si, né? Ou ao menos joga com eles. E o segundo ponto seria o livro dos Espíritos. Mas tem alguma coisa na fila, Fabrício? Então, uma outra coisa que eu queria, até esqueci de mencionar, desculpa, gente, que é tanta gente entrando, algumas normas, como normas de utilização da sala. Então, o que a gente faz? E uma coisa que a gente tem em outro grupo também que é muito grande, funciona muito bem, é para a gente permitir a interação de todo mundo e para a gente coordenar a entrada e a hora de cada um falar, para não ficar aquela questão de pessoas falando uma em cima da outra e vira uma confusão, nós adotamos algumas regras. Né? Então, por exemplo, o Humberto vai estar decorrendo, né, o assunto que ele vai estar tratando com a gente no dia. E aí, as pessoas que quiserem ir interagindo com o grupo, eu peço que elas entrem em contato comigo no WhatsApp privado, que aí eu vou estabelecendo a sua vez de falar. Aí, quando chegar a sua vez, eu abro o teu áudio, ou peço você mesmo para abrir o teu áudio,
né? E aí você interage com o grupo. Aí, dessa forma, a gente dá possibilidade para todos interagirem de uma forma ordenada e também não atrapalha a questão da gravação do áudio para aqueles que vão estar visualizando esse vídeo numa outra oportunidade, num outro dia. Aí fica tudo, fica muito ouvível para todos participarem do estudo. Então, se alguém quiser começar a abertura do estudo com alguma interação, alguma pergunta, alguma questão que foi tratada no encontro passado e quiser tratar agora antes dele começar esse estudo de hoje, eu peço para vocês entrarem em contato comigo aqui no privado, no WhatsApp. Ok. Tem muita gente tendo problema, Marlon, com... desculpa, Marlon falando de mim. Humberto, com a senha, eu não sei porquê. Muitos de vocês entraram com a senha e deu certo, e outros estão dizendo que a senha não está sendo permitida a entrada deles na sala. Que interessante, né? Costuma ser simples, né? Então, muitos entraram pelo link, outros estão entrando com senha, outros entrando com o número da reunião, e alguns não conseguiram entrar de forma alguma. Então, está existindo um conflito aí que eu não sei porquê. Vamos só aguardar uns 2 minutinhos para ver se a gente resolve esse probleminha. Vou pegar uma água, então. O pessoal está me dizendo aqui, aqueles que não estão conseguindo, é questão da atualização do Zoom, realmente. Eu vou colocar isso no grupo, porque se o pessoal não atualizar o Zoom, eles não conseguem entrar. Vou só passar essa mensagem para o grupo, para as pessoas que tiverem dificuldade de estar entrando, elas estarem atualizando o Zoom. Só uma observação, então, que, claro que as pessoas têm distintos horários, mas como leva esse tempo para cada pessoa ser aceita dentro da sala, talvez seja interessante a gente combinar de todo mundo tentar entrar na sala uns 2 minutos antes das 4, porque aí também o Fabrício não precisa ficar até 4h15, 4h20 às vezes, né, que ele costuma ficar nesse em outros grupos. Inserindo as pessoas, acaba que ele também nem participa bem do grupo. E tem uma outra opção, você pode deixar aberto sem pedir, você precisar pedir autorização para entrar. Então você tem ali uma opção, né, para deixar aberto, sim. Talvez melhor, ótimo. Principalmente depois que começar o estudo, talvez antes, se você quiser, mas se não, você antes de começar o estudo, você deixa aberto. Vou fazer isso agora. Mas deixa eu te falar uma coisa, desculpa me intrometer nisso, mas eu acho que uma das questões de segurança com o Zoom, que auxilia bastante, é a questão da senha. Então, é por isso que fazem essa indicação de deixar a senha ligada, deixar a senha setada. Enfim. Aqui não é a senha que a gente está falando, a senha você pode continuar colocando. Aqui é um botão aqui que você escolhe se a pessoa você vai deixar a pessoa entrar ou não. Né? Uma sala de espera. Uma sala de espera, Onde é que fica isso mesmo, Johnny? Eu já tirei, eu coloquei, agora, porque tinha uma opção que falava Enable Waiting Room. Aí eu tirei o clique, então agora está todo mundo entrando já direto.
Isso é usado normalmente para as reuniões que você quer controlar quem entra, para não entrar gente desconhecida. Mas nessa reunião, se entrar um Zoom Bomber aí, a gente não tem ninguém que é. Se entra um espírito obsessor, a gente convida ele para participar, né? Gente, aí aproveita, os penetras são bem-vindos, vão ter que aprender o espiritismo da marra. Eu tô vendo tua carinha aí, eu preciso te mandar um beijo. Para todo mundo, vai. É igual ladrão de livro, né? A gente sempre perdoa, tem um perdão extra para ladrão de livro. Humberto, agora eu acho que está certo. O pessoal está todo mundo já entrando direto. Ok. Eu acho que nós podemos começar. Gente, desculpa os probleminhas técnicos aí, mas vamos que vamos. A gente vai acostumando com a plataforma também, né? Bom, muito bem, gente. Então, muito bem-vindos, né? Nosso segundo encontro, né? Lamento que semana passada não fui capaz de estar presente no encontro da semana passada, mas a gente vai retomar de onde a gente terminou. A gente traçou alguns parâmetros fundamentais para definir o que é filosofia, o que é religião, o que é ciência, e começar a tentar explorar um conceito de filosofia espírita. Então, esse segundo encontro vai ser totalmente dedicado a isso, a perguntar o que é a filosofia espírita. De novo, eu repito que as introduções dos livros, ou o primeiro capítulo do livro, na maioria dos casos, né, de Kardec, das obras básicas, são fundamentais para a gente entender o que seria essa filosofia espírita. Kardec é um sujeito muito metódico, tem uma preocupação lógica muito rigorosa e intensa. Ok? Cortou meu áudio também. A todo momento, Kardec vai explicar o que ele está fazendo. Por isso, embora a doutrina espírita contenha complexidades, se a gente tiver os ouvidos abertos, os olhos abertos o suficiente, a gente vai observar que Kardec explica cuidadosamente e separa cuidadosamente uma coisa da outra, do que ele está falando e do que ele não está falando. Por exemplo, uma questão que foi bastante trabalhada na semana passada foi a relação entre filosofia e religião. Nós dissemos que o espiritismo ele tem a religiosidade ou a espiritualidade como produto, não como fundamento. Ele não se fundamenta sobre uma revelação da mesma forma que religiões, em geral, se fundamentam sobre uma revelação. Ele não considera nenhum ponto, nenhuma ideia e nenhum princípio pétreos. O Espiritismo não considera nenhum princípio inquestionável ou dogmático. Isso é muito importante na definição de todas as religiões. Você não questiona o que Buda disse, você não questiona o que Moisés disse ou o que Maomé escreveu. Isso é fundamental. A revelação, no sentido clássico, ela é um cânone dogmático sobre o qual se baseia, aí sim, uma especulação, uma interpretação. Mas ela em si não é muito passível de questionamento. Tem um seriado novo agora sobre Jesus, interessante, diferente e interessante ao mesmo tempo, que é esse Chosen, né? E que trabalha muito a figura de Nicodemos. E é interessante observar nesse seriado, que eu recomendo a todos, a figura de Nicodemos como a de um raro tipo de fariseu filósofo. Né? O que o seriado tenta retratar é isso. Ele tinha dúvidas, estava aberto para a verdade, por isso ele foi capaz de ter aquele jogo de cintura suficiente para lidar com a nova mensagem sem, de maneira nenhuma, trair os seus princípios prévios, enquanto judeu e enquanto rabino fariseu. Da mesma forma, a gente pode pensar que em todas as religiões, todas as culturas, há filósofos. Claro, há filósofos cristãos, há filósofos muçulmanos, há filósofos budistas. Entretanto, isso não faz com que o cristianismo, o islã ou o budismo sejam primariamente filosofia.
Nesse sentido, o espiritismo é muito diferente das religiões, muito diferente. Ele é primariamente filosofia. Entretanto, ele não é só filosofia, e ele abraça a religiosidade como uma parte do movimento geral de revelação, de uma revelação que é ao mesmo tempo racional, como ele entende, e uma revelação que é também direta, é uma vocação ou é um chamado, né, dos céus para o ser humano. O ser humano pode entender melhor ou pior, mas existe esse elemento externo chamando o ser humano para pensar questões que ele ainda não havia pensado. Então, essa é a natureza da religiosidade e, num certo sentido, embora Kardec não abrace tanto as religiões, ele abraça fortemente a religiosidade. Tá? Essa seria mais ou menos uma contraposição. Depois, a gente pode recapitular, tanto no vídeo, quanto a gente pode rediscutir isso mais para frente. Um ponto importante é que os próprios espíritos apontam Jesus como uma espécie de modelo moral e condutor espiritual e intelectual moral da humanidade. No momento que os espíritos fazem isso, Kardec reforça uma convicção que para ele já deveria ser natural, como um sujeito cristão, apesar de não ligado a nenhuma religião, não religioso no sentido institucional da palavra, né? Ele vai se relacionar com essa figura de Jesus, principalmente enquanto filósofo. Essa é a postura que Kardec vai adotar, e é dessa maneira que ele vai tratar a figura de Jesus, enquanto filósofo. Se a gente observar, é muito sugestivo que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala de Sócrates e Platão, ele diz: Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e espíritas, do cristianismo e do espiritismo. O que isso quer dizer? Que Kardec acredita que dois filósofos que não são reconhecidos como figuras religiosas nem reveladores de nenhuma religião são os precursores do cristianismo e do espiritismo. Ora, Sócrates e Platão só podem ser precursores dessas ideias se essas ideias, de alguma maneira, são ideias filosóficas. Porque, classicamente, eles trabalham com essas ideias apenas ou quase que exclusivamente. Por outro lado, quando Sócrates e Platão são assumidos como precursores das ideias cristãs, a gente é obrigado a assumir que, para Kardec, dois filósofos parecem ter desenvolvido, sem uma inspiração divina tão direta quanto Jesus, ideias extremamente semelhantes às de Jesus. Isso pode parecer pouco, mas, de certa maneira, Kardec está insinuando que Jesus é um filósofo e que a preparação para a vinda dele se deu principalmente através de uma renovação da filosofia, da forma de se entender a vida, da forma de se entender Deus quanto um criador justo e bom, que é a ideia estabelecida por Sócrates e Platão, uma força justa e boa que coordena e regula tudo, e que Jesus não é um revelador no sentido místico apenas, ou num sentido mágico do termo, como muitas vezes a teologia mais dogmática vai apresentar. Mas ele é ele mesmo alguém que apresenta e propõe princípios que são harmônicos com esses princípios apresentados pelos dois mais eminentes filósofos da Grécia clássica. Isso está ok? Se isso estiver ok, a gente vai entender, relendo esse trecho principalmente, que existe uma íntima conexão entre filosofia e religião no entendimento de Kardec. Kardec não vê as duas coisas como separadas e não vê as duas coisas como bem-sucedidas quando elas estão separadas. Por quê? Filosofia profunda para Kardec é a filosofia sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre o destino do ser humano, sobre o porquê da vida,
sobre as causas dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Então, é esse o entendimento que Kardec tem de filosofia. Consequentemente, esse entendimento inclui a religiosidade e uma boa parte daquilo que a gente vulgarmente passou a entender como religião. Isso é muito importante. Segundo momento, a gente pode olhar para a figura de Jesus e a gente pode se perguntar, ok, se Jesus é um filósofo, se eles têm algum tipo de filosofia, que filosofia é essa? O que tipo de filósofo era Jesus? A gente vai observar de maneira muito patente que Jesus não apresenta dogmas, nenhum. Ele apresenta proposições muito parecidas com as de Sócrates, que provocam o ouvinte a reagir de uma forma criativa, responsável e consciente às proposições que ele coloca. Faça ao outro o que você gostaria que te fizessem. Ele não diz o que é para fazer. Ele não diz o que não é para fazer. Enquanto as religiões apresentam inúmeros protocolos de como cortar o cabelo, como se vestir, quais são as orações corretas, de que maneira não se apresentar no altar, não se apresentar num templo, o que não fazer ou fazer no dia tal, o que fazer ou não fazer diante de uma pessoa do sexo oposto, como proceder com as crianças, o que comer, o que não comer, etc, etc, etc. Jesus, por sua vez, vai apresentar, ao contrário, princípios morais, princípios conscienciais que permitem ao sujeito, individual e responsavelmente, responder às questões de acordo com as suas próprias luzes, com sua própria inteligência. Isso é fundamental, porque é através dessa metodologia de Jesus que a gente vai entender que ele tem uma abordagem crítica, não dogmática, liberal e, resumidamente, filosófica, ou seja, que transfere para o ouvinte a responsabilidade não apenas de agir e de decidir entre o bem e o mal, mas também a responsabilidade de pensar o que é amar ao próximo, quem é o meu próximo, né? Quem tem o direito de atirar a primeira pedra. Então, isso faz com que as pessoas busquem uma reflexão das suas próprias condições, qual é o seu dever, qual é o seu papel na vida e como resposta as pessoas vão reagir, não invariavelmente, mas no geral, de maneira correta, a partir desses princípios muito vagos apresentados por Jesus. A doutrina de Jesus é bastante vaga, ela não diz exatamente o que é Deus, ela apresenta, às vezes, Deus através de metáforas, de parábolas, de histórias ficcionais, que a gente sabe que são ficcionais, mas que, de alguma maneira, representam no rei, no senhor de terras, no fazendeiro importante, a figura de um Deus que é provedor, ou que é o organizador da justiça, o princípio máximo da justiça cósmica, e assim por diante. Muito bem, então, em Jesus nós temos a metodologia filosófica. E nós temos também questões filosóficas. Nós temos a questão do livre-arbítrio, a questão da liberdade. Aliás, muito da filosofia discute, historicamente mesmo, não apenas a filosofia religiosa, por assim dizer, mas muito da tradição filosófica mais básica discute se, na verdade, Jesus não é o inventor da liberdade. Primeiro ser humano que definiu a ideia de que cada um deveria realmente decidir por si mesmo e se organizar mentalmente, reagir mentalmente a partir daquilo que investigou na sua própria consciência. Por outro lado, como um bom judeu, Jesus também apresenta uma visão da providência atuante. Isso Kardec vai bater o tempo todo nessa tecla. O universo não é um mecanismo, não é uma máquina, não é um relógio que atua de maneira invariável, determinada, mas ele é regido por uma vontade cósmica, inteligente, sábia e boa, e que, a partir da sua sabedoria e bondade e justiça,
vai propor direcionamentos para o mundo. E aí existe um aparente conflito entre liberdade e a providência divina, ou, até certo ponto, um determinismo divino, um determinismo da lei. Kardec, na geração dele, vai enfatizar muito, vai hiperenfatizar o aspecto da liberdade. Não apenas porque ele é um francês, está vivendo depois do iluminismo, mas porque isso parece ser, no entender do próprio Kardec, isso parece ser um dos seus deveres ou uma das suas missões principais. Em Jesus, nós vemos um equilíbrio maior entre o princípio da liberdade, do qual ele é um dos grandes inauguradores na Terra, é um dos grandes responsáveis por propor aos seres humanos que eles se constroem, se fazem enquanto pessoas, enquanto caráter, enquanto personalidade, sozinhos, por uma questão de decisão, de escolha, de visão daquilo que cada ser humano quer ser, que o ser humano tem potencial ilimitado, né? Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. E a partir dessa visão otimista e também liberal do ser humano, Jesus fomenta a atitude positiva, a atitude construtiva nos seus discípulos. Mas, por outro lado, ele também diz que Deus está em todas as coisas, nada acontece se não for da vontade de Deus, que a autoridade não teria sido dada a Pilatos se primeiro Deus não tivesse permitido, e ninguém morre, nasce, muda, vive, respira sem que seja da vontade de Deus. Então ele também está conciliando o tempo todo, num delicado equilíbrio, a extrema liberdade com a extrema presença de Deus. O cristianismo é uma filosofia ou é uma doutrina de um Deus sempre presente. Isso não pode ser confundido com determinismo, mas é também uma doutrina da plena liberdade, da liberdade radical. Cada um é responsável pela sua salvação, pela salvação da sua alma, né? Seja através da fé, seja através das obras. Isso vai ser discutido na teologia ao longo da história, seja através de uma intervenção, né? Mas o ser humano sempre tem um papel crucial, né? Ele sempre atua de alguma maneira conclusiva na sua própria salvação. Mesmo nas doutrinas mais deterministas do cristianismo, sempre existe um elemento que é um elemento da, pelo menos, aceitação do ser humano, em que ele aceita a graça de Deus ou a rejeita, ele está disposto ou ele é fértil para a palavra de Deus ou não. Mas a gente não vai entrar muito em teologia porque seria um desvio de tema, uma fuga ao tema. Então Jesus trabalha, por exemplo, com esse conflito delicado entre liberdade e predestinação ou providência. Esse é um conflito tão importante que ele foi rediscutido durante toda a história do cristianismo e não foi resolvido. Por exemplo, Pelágio e Agostinho, que eram dois grandes intelectuais da antiguidade, do final da antiguidade, começo da Idade Média, vão brigar exatamente por causa dessa questão. Lutero e Erasmo, 1100 anos depois de Pelágio e Agostinho, vão brigar exatamente pelas mesmas questões, né? Vão quase que reproduzir a discussão entre Pelágio e Agostinho. Então, esse é um tema bastante recorrente. A gente pode pegar outros também, podemos discutir vários temas. A definição de Deus, a natureza de Deus. Na Gênese, Kardec diz ali acho que é no caráter da revelação espírita, ainda não é no primeiro capítulo, que é Deus, né? Mas no caráter da revelação espírita, Kardec vai dizer justamente que a grande inovação do cristianismo é o seu conceito de Deus. É o Deus de todos, não é o Deus de um povo, não é o Deus de outro povo, não é o Deus de algumas pessoas, das pessoas boas contra as más, mas é um Deus onipresente, que ama a todos indistintamente, que é justo, que é bom, que é sereno, que é misericordioso, quer promover o ser humano, que é a salvação do pecador e a destruição do pecado, e não a destruição do pecador. Então, essa visão de Deus, que é extremamente revolucionária, e é uma visão filosófica também, tanto quanto é uma revelação religiosa,
ela seria, de acordo com Kardec, a base do cristianismo, ou o ponto alto do cristianismo. E é uma visão boa o suficiente para ter feito com que o cristianismo permanecesse de alguma maneira para sempre como uma fonte de vitalidade da filosofia ou do conceito de Deus que as pessoas vieram a desenvolver no Ocidente depois dele. Essa era uma digressão sobre a relação de Jesus com a filosofia. Vocês veem que é bem próxima, e principalmente na visão de Kardec é bem próxima. Agora, um segundo ponto seria a gente entrar realmente no Livro dos Espíritos. Por que é importante a gente fazer essa leitura mastigada de novo? Eu sei que pode parecer excesso de preciosismo, né? Talvez seja para muitos, mas é sempre bom a gente voltar do zero, porque é no começo que as coisas são definidas. Kardec é muito metódico e no começo do seu primeiro livro sistemático, primeiro livro realmente metódico, doutrinal, a gente poderia dizer, ele tomou muito cuidado para afastar todas as ambiguidades, todas as confusões que o termo espírita, assim como os outros vários termos que ele usa, poderiam gerar. Antes da gente entrar na introdução, há também um aviso da segunda edição do Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos foi bastante revisado e aumentado, né, na segunda edição. Então, Kardec ele começa no aviso dizendo que não houve nenhuma mudança estrutural na doutrina espírita, mas ele acrescenta um detalhe muito interessante para a gente começar a pensar onde que a filosofia está mais evidente aqui na obra de Kardec. Tá? Eu vou ler esse trecho, que seria o primeiro, segundo... No meio do segundo parágrafo do aviso, antes da introdução. Esta conformidade nos princípios emitidos, a despeito da diversidade das fontes em que os recolhemos, é fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. Nossa correspondência nos mostra claramente que comunicações idênticas em todos os pontos, se não quanto à forma, ao menos quanto ao fundo, foram obtidas em diversas localidades, e isso mesmo antes da publicação do nosso livro, o qual veio confirmá-las e dar-lhes corpo regular. Eu achei muito interessante nesse momento, e vou repeti-lo em alguns pontos mais para frente, e Kardec está enfatizando que a doutrina espírita não é hermética. Ela não é um segredo, uma novidade, uma coisa diferente daquilo que os espíritos já vinham dizendo em outras regiões. No movimento espírita atual, nós temos perdido um pouco essa noção de que a verdade é uma só e ela não é patrimônio de ninguém. Então, as pessoas têm diferentes interpretações a respeito do caráter científico, do caráter filosófico da doutrina espírita, que analisa, afinal de contas, fenômenos naturais. E os espíritas, não sendo todos espíritos ignorantes, eles, aqui e ali, de uma maneira ou de outra, eles vão dar mensagens mais ou menos parecidas, exceto em caso de fascinação, de engano, de engodo, de mau exercício da mediunidade, mas excluídas essas possibilidades, que são muitas e são muito frequentes, resta ainda uma quantidade razoável de acertos. Então, nós não podemos imaginar que o movimento espírita erre, ou que os espíritas individualmente, os médiuns individualmente, errem o tempo todo. Algumas pessoas nutrem essa falsa ideia de purismo da doutrina espírita, como se só Kardec tivesse tomado cuidado, só Kardec tivesse obtido respostas boas e claras, que ele tinha os médiuns certos, porque ele fazia as perguntas da forma correta, e todo o resto que veio depois é uma espécie de espiritismo frouxo, que não segue bem o método, etc, etc, etc. Kardec está dizendo aqui no aviso exatamente o oposto, que o normal, né, excluídas as possibilidades de ilusão, charlatanismo, confusão, comunicações de espíritos enganadores ou pseudo-sábios, o normal é que as pessoas recebam mensagens semelhantes, que vão mais ou menos na mesma direção.
E aí continua de uma forma também muito preciosa. A história, por sua vez, comprova que a maioria desses princípios foi professada pelos mais eminentes homens dos tempos antigos e modernos. Olha o que Kardec está dizendo na total contramão de uma parte significativa dos espíritas, que acredita que o espiritismo é uma novidade, algo completamente diferente de tudo que já foi feito, e de uma maneira sectária tentam fechar o movimento espírita dentro de uma literatura espírita, dentro de princípios e de uma comunidade só de espíritas para espíritas. O que Kardec está dizendo é o oposto, que um sem número de pessoas ao longo da história, uma quantidade enorme de religiosos de outras religiões, de filósofos, de cientistas, de pensadores, em suma, de todos os tipos, de todas as religiões, de todas as culturas, de todos os países, professaram os mesmos princípios. Que Deus é bom e justo, é, na verdade, muito raro se encontrar quem não professa esse princípio. O ateísmo sempre foi uma exceção estatística na humanidade, e as religiões, com todas as divergências de detalhe que elas possam ter, elas nunca vão apontar para uma fonte má da realidade, por uma criação, por um gênio maligno, ou um demônio, ou alguma coisa assim. E nunca vão apontar para um mundo indiferente, um mundo onde não existe o bem, a justiça. Existe uma ordem moral subjacente ao mundo. Nós podemos seguir essa ordem moral. Essa ordem moral, ela acaba tendo caráter salvífico, ou purificador, ou libertador, dependendo do contexto religioso. No budismo vai ser mais ou menos uma libertação. Em algumas religiões pagãs vai ser uma purificação da alma. Em algumas outras religiões, onde existe uma separação de céu e inferno, por exemplo, vai haver uma salvação da alma, uma eleição daquelas almas dos bons, dos justos. Então, tudo isso está fazendo referência à mesma coisa. E aqueles que conseguirem seguir a ordem moral, conseguirem seguir os mandamentos de Deus, ou conseguirem se reconectar com a realidade da natureza búdica, seja lá do que for, eles vão ser libertados, purificados, elevados, vão encontrar a verdade e vão salvar a sua alma da condição de sofrimento, da condição de obscurecimento mental de que nós somos vítimas. Isso é extremamente constante na história das religiões e das filosofias. Então, quando Kardec defende essa universalidade radical do espiritismo, ele está nos convidando para tomarmos mais cuidado, prestarmos mais atenção com os lugares, os autores, os livros ao longo da história em que isso aparece. É absolutamente necessário que o espírita, portanto, conheça, a partir da história e também a partir de um contato com outras religiões, onde as verdades espíritas, onde os princípios espíritas aparecem. Se nós não conseguirmos enxergar isso, então é porque Kardec errou, ou os espíritos erraram, e nós não temos uma doutrina que é universal, que é natural, que promana dos princípios naturais da comunicação dos espíritos, de reminiscências de conhecimentos passados, de vidas passadas, de inspiração divina e de leis que podem ser visualizadas e discernidas por qualquer ente racional, seja na Nigéria, no Alasca, no Peru ou no Japão. Então, se é assim, se Kardec acertou, nós temos que conseguir encontrar qual é a mensagem dos espíritos para cada cultura específica, para cada filosofia específica. Fazer essa purificação daquilo que é ritual, daquilo que é cultural e da verdade, que às vezes é pequena, sim, dentro de cada proposta, é o que a gente chama de identificar uma filosofia perene. É uma linha ou um fio condutor que perpassa todas as ideias humanas, na medida em que todas elas têm algum grau de inspiração. Claro, algumas delas são ideias puramente humanas, né? Vamos dizer todas, mas todas as ideias que foram propostas
admiráveis, sublimes, ou que promovem de alguma maneira o bem e o amadurecimento das virtudes. Então vamos agora para a introdução. A introdução começa de uma maneira também bem filosófica. Kardec vai fazer definições fundamentais e vai desambiguar ou separar o que é espiritismo do que é espiritualismo. Por que esse ponto é importante? Porque Kardec vai dizer que o espiritismo, aqui logo no comecinho da introdução, ele é uma especificidade do que o espiritualismo seria a generalidade. Então, o espiritismo é um subgrupo, é uma classe dentro do espiritualismo. Isso é dito por Kardec de maneira muito clara, muito evidente. O que isso quer dizer? Que os espíritas são espiritualistas, né? O espiritismo é uma coisa dentro de um guarda-chuva maior, que é o espiritualismo, e que abarca outras coisas. E uma quantidade, na verdade, enorme de coisas. Porque o espiritualismo, genericamente, ele significa o antimaterialismo. Tudo aquilo que não é materialismo ou que não reduz o ser humano apenas à condição animal, apenas a um subproduto da reação da matéria, das combinações da matéria. Então, se o indivíduo, se aquela filosofia, aquela doutrina, aquela religião acredita em qualquer grau de uma dimensão transcendente, um elemento que não é material, que faz parte do nosso caráter, da nossa vida, isso já é espiritualismo. A gente poderia dizer que todas as religiões são espiritualistas. É impossível ser uma religião, é impossível ser religioso sem ser espiritualista. A gente também pode dizer que a maioria das filosofias são espiritualistas. Tá? Desde Sócrates, Platão, Aristóteles, na verdade, desde antes dos pré-socráticos, passando pela quase toda a tradição, até o final do século XIX, quando as coisas pioram um pouco, né? Existe uma apologia à ciência, né, muito exaltada, e também uma ideia de que porque a filosofia ela é lenta e ela derrapa e ela retorna sempre às mesmas questões, ela deveria ser descartada e deveria se assumir ciências especializadas para preencher aquilo que antigamente eram as disciplinas filosóficas. Mas isso durou aproximadamente 70, 80 anos, e no final dos anos 70 para o começo dos anos 80 do século 20, nós já vemos que há uma falência do modelo cientificista, do positivismo, do pragmatismo no seu sentido mais raso, e na medida em que todas essas filosofias vão entrando em colapso, vão ressurgindo propostas metafísicas. E propostas metafísicas, elas invariavelmente elas tendem ao espiritualismo de novo. A gente pode esperar que a geração que a gente está vivendo agora e a próxima, né, até mais ou menos 2050, talvez 2060, será uma geração de surto espiritualista. Né? Vai haver um novo afloramento, uma nova renascença espiritualista. Isso não é um voto de torcida, né, uma aposta, mas é algo que vem acontecendo desde o final dos anos 70, com a nova metafísica da subjetividade, com as filosofias outras sobre a subjetividade, mesmo quando começam do materialismo, como a filosofia de Thomas Nagel, por exemplo, elas começam a perceber um colapso do materialismo, outras que aparentemente do nada voltam a resgatar autores espiritualistas ou voltam a dialogar com a religião, como por exemplo a tradição analítica, que classicamente era uma tradição bastante voltada para o ateísmo. Hoje em dia ela já assume fortemente um relacionamento com a teologia. Então você tem até estudos sobre Santo Tomás de Aquino dentro da filosofia analítica, que há 50 anos atrás seria uma coisa inconcebível, uma coisa herética para uma filosofia que se configurou essencialmente como materialista e ateia. Nós temos os grandes autores existencialistas cristãos, os existencialistas judeus, né? Então nós temos realmente uma transformação do cenário
muito pálida antes dos anos 70 e razoavelmente consistente depois dos anos 70. Nós temos também as mudanças na física. A física também, de certa maneira, desmaterializou a matéria e é algo que ainda não foi bem absorvido pela filosofia da ciência nas últimas décadas, por assim dizer. Nas últimas 8 décadas, ou 9, na verdade, quase um século. Vamos passar para o próximo ponto, então, depois de espiritualismo. Kardec começa a discutir também a questão da alma, porque a alma ela é importante por ser uma definição genérica desse elemento que não é material. Então, o espiritualismo e o espiritismo teriam que lidar com esse nome genérico para essa coisa que seria o não material, ou o espiritual, o princípio espiritual. E aqui, de uma forma muito sagaz, ele vai começar a fazer uma nova desambiguação a partir do conceito de alma. Ele vai separar as doutrinas materialistas, né, que dizem não há alma. Existe uma doutrina intermediária que seria um monismo, um panteísmo, que diz, bom, a nossa alma ela é como se fosse um pedaço do oceano, uma porção de água do oceano que é retirada e individualizada enquanto estamos vivos, enquanto estamos no corpo. Nós só temos personalidade, memória, sensações nessa vida corpórea. Quando essa vida acaba, essa porçãozinha que saiu do oceano, ela volta para o oceano e é impossível você perceber que parte era fulano e que parte era o oceano. Essa diluição ela é total. Existe uma espécie de desaparecimento da alma. E Kardec vai dizer de maneira bem taxativa que isso e materialismo são praticamente a mesma coisa, ou têm as mesmas consequências. Então Kardec está aqui rechaçando radicalmente todas as formas de panteísmo e todas as formas de monismo crasso. Vejam bem, é preciso a gente tomar muito cuidado também com o fato de que existem monismos qualificados. Existem monismos que competentemente mostram gradações dentro da natureza, entre princípios mais espirituais e princípios mais materiais, de modo que é o mesmo princípio, mas num contínuo tão largo que as coisas da ponta espiritual não reconhecem, não interagem mais facilmente com as coisas da ponta material e vice-versa. Então, nesse modelo qualificado, complexo e aprofundado de monismo, aí sim é possível existir um dualismo de função. E o dualismo é importante porque a gente está, no fundo, dizendo que existe a matéria e existem os espíritos. Existe o princípio material e existe o princípio espiritual. Não que precisem ser duas substâncias completamente distintas e criadas, separadas, e que não se relacionam. A doutrina espírita não vai falar muito bem sobre isso e vai dar espaço para especulação sobre qual é a origem dos espíritos, se existe uma transformação da matéria em espírito, se tudo é matéria, umas matérias mais quintessenciadas e outras mais embrutecidas, etc, etc, etc. Infelizmente, nós temos ninguém quase trabalhando com isso, né? A filosofia espírita ela é um deserto com muito poucas vozes sobrecarregadas, fazendo o básico do básico, que é lembrar que existem princípios filosóficos dentro do espiritismo, por exemplo. E, portanto, os grandes filósofos espíritas, como, por exemplo, Cosme Massi ou Silvio Chivene, eles estão trabalhando com outras coisas que não têm muito a ver com o desenvolvimento da filosofia espírita. Eles estão trabalhando geralmente com divulgação, desambiguação ou defesa de postulados essenciais diante da tradição filosófica, da ciência. A gente precisa de uma massa de pessoas interessadas nessas questões para que daqui a 10 ou 30 anos a gente comece a trabalhar questões metafísicas espíritas, se é que é para surgir uma escola a respeito disso, um grupo de estudo a respeito disso. Atualmente não é possível. Eu vou só pontuar, então, que a gente ainda está no comecinho da introdução, tá? No ponto 2. No
terceiro parágrafo, que é o parágrafo onde se discute essa possibilidade de uma recaída no materialismo pelo panteísmo, é muito interessante a gente ler um texto que Kardec colocou no Céu e Inferno, chamado O Porvir e o Nada. Nesse texto, Kardec discute intensamente o que aqui ele está discutindo de passagem, que é, a saber, porque não é possível ser panteísta, porque que Deus não pode ser um oceano onde as almas se diluem, mas é preciso que ele seja um criador, produz coisas fora de si, até certo ponto, num certo sentido, tá? Não totalmente fora de si, porque também nós sabemos que nós estamos permeados de Deus, estamos mergulhados em Deus, etc, etc. Mas essas coisas precisam ser independentes, para que elas possam julgar por si mesmas, para que elas possam preservar sua individualidade, preservar os seus relacionamentos após a morte. Isso é fundamental para todas as filosofias que querem tirar consequências pós-morte, né? Pós-mortem das ações morais humanas. Escureceu aqui. Então eu vou recomendar vocês lerem esse trecho, mas não vou me alongar muito. Terminando então o ponto 2, para a gente passar para próximas perguntas, eu vou ler um dos últimos parágrafos aqui, né? Faltando 4 parágrafos para acabar, do ponto 2. Seja como for, há um fato que não poderia contestar, pois que resulta da observação. É que seres orgânicos têm em si essa força íntima que produz o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. E, finalmente, que entre espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Então, Kardec está aqui fazendo a famosa divisão dos reinos. Depois vai ser muito aprofundada aqui mesmo no Livro dos Espíritos. E essa divisão dos reinos, ele está usando como argumento para explicar essa ambiguidade dos conceitos de alma. Então, alguns acreditam só numa força vital. A gente poderia dizer que essa força vital existe, pois que plantas possuem uma força vital que não pode ser material. Se plantas possuem uma força vital, cogumelos, insetos possuem uma força vital que não é individual, que não é pensante, não é moral, é que esse princípio animal, esse princípio espiritual, essa força vital existe e é diferente em algum sentido daquilo que nós chamamos de espírito ou de alma. Então, antigamente, os gregos, por exemplo, eles falavam da alma das árvores, da alma dos coelhos na floresta, da alma dos pássaros, da alma dos peixes, né, que tudo era vivo e vitalizado, como, por exemplo, Zenão de Sítio, o criador do estoicismo, ele vai dizer que todas as coisas são vivas. As pedras, a água, tudo é vivo. E porque tudo é vivo, a gente tem que reconhecer que a fonte de tudo é uma força viva e não uma matéria morta, por exemplo. Então, nesse sentido bem diferenciado, a gente pode falar de alma como só princípio vital. Por outro lado, quando a gente fala a alma do fulano desprendeu do corpo e se encontrou no mundo espiritual, blá, 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 a gente está falando de um espírito, de uma pessoa consciente, moral, que vai colher os frutos das suas ações boas ou más. E no meio do caminho entre a planta e o ser humano há uma série de animais com naturalmente diferentes graus de consciência. E por não serem morais, não vão colher a consequência moral dos seus atos. Portanto, eles não vão nem para o nosso lar e nem para um lugar desagradável, num umbral onde estão espíritos malignos. Eles vão ficar vagando o mais próximo possível da Terra, numa espécie de transe até terem uma oportunidade para reencarnar. Bom, pode ser que não seja assim. A literatura
espírita, por exemplo, é um pouco ambígua quanto ao estado dos animais depois da morte. Mas, filosoficamente, pelo fato de que nós temos graus diferentes de alma e que o grau ao qual os animais pertencem é um grau diferente daquele ao qual os seres humanos pertencem, é de se esperar que haja uma significativa diferença entre o tipo de vida que eles vão ter. Tá vendo como a gente às vezes não precisa de respostas tão específicas para as questões? A gente pode tentar filosofar dos princípios para os problemas particulares, sem precisar perguntar para as pessoas ou para os espíritos, né, numa reunião, bom, e o que acontecerá com a alma do meu cachorro? A gente pode imaginar que ele pode ter sim uma pós-vida, mas é improvável que essa pós-vida ela seja num mundo muito afastado da Terra, onde estão as suas necessidades fundamentais de vida, principalmente corporal e não moral ou intelectual. Bom, vamos abrir para perguntas então, antes de entrar no terceiro ponto, porque às vezes a partir de questões ou provocações ou discordâncias, a gente gasta um tempo mastigando isso que já foi discutido e aproveita também para absorver melhor, né? Okay. Gabriela, pode falar, você pode interagir com o grupo. Tira o seu microfone do mudo, por favor. Olá a todo mundo, prazer conversar com vocês. Eu queria falar que eu amo a filosofia espírita, realmente estou encantada com a sua apresentação. Nós estávamos precisando de uma voz mais objetiva, mais direcionada ao pensamento do cristianismo. Essa questão do monismo, do dualismo, hoje tem sido muito questionado no meio espírita e tem sido trabalhado de uma forma muito ruim e perigosa, porque o cristianismo o espiritismo é um braço do cristianismo e a gente afirma desde o início a dualidade. Você colocou, eu cheguei aqui e falei, meu Deus, obrigada, Pai, porque ouvi você defender com tanta veemência o papel de Kardec, que se colocou contra as doutrinas panteístas de forma insistente, e hoje a gente vê, em razão aí de um ornitorrinco espiritual, que pessoas estão trazendo conceitos da velha Índia para dentro da doutrina espírita e afirmando a unidade, né? Como se o dualismo não existisse, né? Isso dói a minha alma, mas eu estou vendo isso acontecer muito intensamente no meio espírita, e é um ponto que a gente tem que abordar com bastante atenção. Em razão disso, eu tenho feito, falei Fabrício, avisa ele que eu estou fazendo um estudo muito sério, muito profundo sobre o monismo e o dualismo. Essas diferenças, porque eu realmente me senti muito impactada. Na época que começou, isso já tem uns 10 anos, que começaram a fazer essa união, vamos colocar assim, esse erro, é um erro de percepção e até de desconhecimento da visão de Kardec. Eu orei a Deus e falei, meu Pai, onde que eu não estou entendendo, né? E me veio um pensamento imediato que eu gostaria de dividir com vocês, como médium que sou, que foi a oração de Jesus. E ele inaugura com um Pai Nosso bem grande, afirmando a criação, né? Então, Jesus é dualista, ele veio pregar isso, ele falou, não vim destruir a lei, né? Vim complementá-la, mas ele afirma, antes mesmo de Kardec, o dualismo de forma intensa, com a simples oração do Pai Nosso, né? E a partir daí eu resolvi fazer esse estudo, que eu espero em breve trazer para vocês, porque eu acho que a gente não pode simplesmente duvidar e falar sem uma base, né? Eu acho que quando a gente quer fazer um trabalho mais sério, a gente tem que fazer um trabalho considerando o
um trabalho mais consistente, com base filosófica, com aqueles que vieram antes de nós, que já também estudaram, questionaram, duvidaram, e a gente vai trabalhando com essas conclusões dessas pessoas que a gente respeita, né? Para trazer aí esclarecimentos a respeito desse ponto, que para mim é muito importante. Eu acho que hoje é um dos maiores debates dentro da doutrina espírita, é esse conceito do monismo e dualismo, a origem da matéria e do próprio espírito. Era isso. E fiquei muito feliz de ouvi-lo, muito satisfeito. Você é verdadeiramente um espírita cristão. Parabéns, gostei. Posso responder essa então, Fabrício? Ok, Gabriela, meu áudio está aberto? Ok. É exatamente isso que acontece. Nós temos um movimento, digamos assim, de nova era, que é um movimento que apresenta noções místicas muito rasas, xamânicas, às vezes mais ecologistas do que espiritualistas, e também recicla de uma forma um pouco barata tradições da Índia ou do budismo, para que eles se tornem vendáveis para o Ocidente. Às vezes por uma questão proselitista, às vezes por uma questão mesmo até mercadológica, porque essa área vende livros assim aos horrores, e cursos, e palestras, e retiros, e meditações muito bem pagas, né? Então, apesar das vantagens que isso possa oferecer, né, é preciso observar que existe também sempre, quando se estabelece um mercado por um lado, ou proselitismo missionário, religioso por outro, existe um interesse também na promoção dessas ideias. Entretanto, por outro lado, a gente tem que observar o seguinte: o espiritismo, de certa forma, é vítima desses modismos. Esse é só um dos modismos da vez, mas desde a época de Kardec já havia modismos outros que tentavam desinterpretar os princípios espíritas ou anexar princípios não espíritas aos princípios espíritas. Isso só acontece, em parte, porque existe essa carência também da base filosófica, do raciocínio crítico, do conhecimento e da operação, do estudo sistemático dos princípios espíritas. Nós adquirimos informação, acumulamos detalhes, respostas, trechos, fragmentos da obra de Kardec ou de outras obras, mas a gente acaba não filosofando, não pensando e meditando de maneira metódica, como Kardec fazia, como Leon Denis fazia, como os grandes expoentes do espiritismo fizeram, muitíssimos deles, Gabriel Delane, Bezerra, né? Leiam de Bezerra, por exemplo, isso me ocorreu agora. Estudos filosóficos são coletâneas de artigos de Bezerra para jornais enquanto ele estava encarnado. É um exercício isso, né? Na verdade, é um exercício que a gente tem que fazer, né? De pensar melhor, né? De uma forma talvez mais técnica, né? Um exercício que a gente tem que fazer em nossa vida. Uhum. Eu vou só acender a luz rapidinho. Exatamente, é o exercício da meditação, é o exercício da reflexão, e na medida em que ele não acontece como deveria por parte de nós, né, os praticantes do espiritismo, o que acaba acontecendo é que há espaço para todo tipo de oportunismo e todo tipo de modismo. Não significando, por outro lado, que a gente também deve adquirir a postura contrária, ou assumir a postura contrária do sectarismo, de dizer, olha, tudo é lixo, nada vale a não ser o espiritismo. Pelo contrário, o espiritismo também diz que os seus princípios estão em todas as coisas. Então, cabe a nós enxergarmos de maneira generosa aquilo que há de verdade essencial dentro de propostas, sejam elas um pouco mais ritualísticas, um pouco mais místicas ou supersticiosas,
pouco mais animísticas ou infladas por uma teologia verborrágica, prolixa, como é uma parte grande da teologia cristã, também de outras tradições religiosas, mas só para ficar na cristã especificamente. É o espírito de convergência, né? Eu acho que esse é o espírito que tem que banhar em tudo, porque a gente não sabe nada, né? Então, é duvidar de tudo, seguindo o preceito, né, que foi ensinado aí por René Descartes e foi utilizado por Kardec, mas sempre com esse espírito de convergência, né? Para que a gente não diga não a uma verdade. Eu acho que esse é o espírito, sim, com certeza. Exatamente. O difícil é caminhar nesse equilíbrio de nem rejeitar verdades e nem aceitar mentiras, porque fomos muito afoitos, muito precipitados, né? Da mesma forma, o dualismo e o monismo, né? Que Deus é tudo, está em tudo, que a assinatura do Criador está em todas as coisas e, portanto, todas as coisas são irmãs, inclusive nós somos irmãos das pedras, das árvores, da cadeira, da luz, né? Isso é belíssimo. Essa é a verdadeira mística, é o sentido de irmandade, de conexão com tudo. Daí a confundirmos as coisas e não conseguimos perceber que existe uma diferença entre uma árvore e um pássaro, entre uma lagoa e uma estrela, isso é um problema também, porque a natureza também nos diz de maneira muito patente, muito evidente que as coisas são diferentes. Então, a gente tem que conciliar as duas coisas. Pode falar, Fabrício. Então, vou só dizer que a gente tem 2 pessoas para fazer perguntas, então a gente fecha nessas 2 pessoas. Aí, se alguém mais quiser fazer pergunta, a gente não vai cobrir hoje, mas a gente pode começar o estudo da semana que vem com as perguntas dessas pessoas que não foram respondidas nesse encontro. Tá bom? Porque eu estou preocupado com o tempo também. Nós já ultrapassamos o tempo um pouquinho hoje. Então, eu vou passar a palavra para o Maestro. O Maestro pode falar, querido. Olá, boa noite a todos. Eu queria agradecer por essa oportunidade. É uma maravilha estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a todos mesmo. Um beijo também a Jussara. E, Humberto, eu praticamente estou aqui na Itália e nós temos um grupo de estudos da doutrina espírita. Então, quando eu estudava no Brasil, a gente sempre movimentando o estudo, ligado sempre muito, às vezes até essa parte religiosa. Eu achei uma grande diferença de quando eu cheguei aqui na Itália, principalmente eu estava passando uma mensagem para o Fabrício, em relação à questão do panteísmo. O panteísmo aqui é muito difundido, muito mais do que no Brasil, principalmente porque a gente vê, por exemplo, as pessoas que quando chegam em nossos grupos, elas chegam, são espiritualistas, né? Então, a maior parte do europeu, que a gente basicamente no nosso grupo aqui, sou eu só de brasileiros e todos os outros são italianos, então eles já vêm com noções de tantas outras coisas. E eles trazem muita questão do panteísmo muito forte, e às vezes isso é até difícil para a gente desconectar essa ideia que foi muito encalcada próprio, até mesmo cultural. Então, eu queria só pedir para você comentar um pouquinho a respeito disso. Muito obrigado. Excelente. Essa é uma questão realmente muito premente, porque, de fato, como a Gabriela colocou, está em todo lugar, é uma ideia muito comum, é uma moda. Até porque as pessoas elas partem muito de uma rejeição do conceito tradicional de Deus, o conceito das igrejas, o conceito que está vinculado a todas as barbaridades e a opressão que as igrejas promoveram, né? Igrejas no plural, para falar das igrejas cristãs, né? Que o Islã, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo também promovem, e essas concepções mais tradicionais de religiosidade, do absoluto, de Deus, seja lá como a gente queira chamar, elas às vezes são, por serem dogmáticas e por serem muito assertivas, elas são também comportamentalmente normativas, normatizadoras e até a gente poderia dizer castradoras. Então o sujeito ele adquire um pânico ou um nojo da ideia de um Deus pessoal
da ideia de que Jesus pudesse ser um intermediador eficaz, e essas pessoas elas precisam ser tratadas com muito cuidado, de maneira muito lenta. A gente precisa introduzir a elas a filosofia espírita, que não vai ser com pregação religiosa, não vai ser com frase de efeito, com chavão bonito, poético, que a gente vai transformar o núcleo de crenças da pessoa, os princípios através dos quais as pessoas entendem todo o mundo, a vida, né? E, consequentemente, também Deus, né? Então, a gente tem que trabalhar com as consequências, como Kardec faz no porvir e o nada, no céu e inferno. Por que não pode ser o panteísmo? Aí ele mostra lá detalhadamente por que não pode. Quer dizer que não existe nada de valioso nessa visão, seja numa visão mais radical de Spinoza, que é panteísmo crasso, ou seja uma visão parcial que vai caminhando na direção do que a gente vê em Francisco de Assis. Um amor a tudo, porque tudo é divinizado, tudo faz parte da luz do Criador, tudo é belo, tudo é bom. Platão também dizia isso, né? Se você vê algo feio, o defeito está em você, porque tudo sendo um reflexo da luz, que é o bem, a verdade e o belo, tudo é bom, tudo é belo. Então, a feiura quem vê é você, o mal quem vê é você. Então, quer dizer, essa visão também não é muito unificadora, não é uma visão global, de tudo divinizado, interconectado. Claro que é. Isso está na raiz da religião tradicional também. Só que essa não foi a mensagem enfatizada. A gente precisa reenfatizar esse lado potentemente filosófico do Espiritismo. Belinha, pode falar, querida. Ativado o som? Beleza. Bom, Belinha, aqui do Rio de Janeiro, Brasil. Muita saudade de você, Fabrício, mas vamos direto ao tema, né? Porque o tempo é curto. Na verdade, assim, eu não tenho uma pergunta, eu tenho assim, uma série de dúvidas e, tipo, uma afirmativa. A Gabi falou na questão do hinduísmo e isso me deixou assim, um pouco pensante no assunto, né? Eu tenho um filho que é hinduísta e a gente conversa muito, eu com a minha doutrina, ele com o hinduísmo, e eu venho assim vendo que ele traz conceitos, meu filho Gabriel, ele me traz conceitos do hinduísmo que são muito, muito pertinentes, muito semelhantes ao que Kardec trouxe para a gente, e que, na verdade, Kardec não trouxe uma novidade, Kardec ele só, né, codificou e tal, tudo que Jesus já tinha dito. E o hinduísmo é uma filosofia lá de 7.500 anos. Eu acho que não dá para a gente jogar fora, né, Humberto? E eu pergunto a você, há alguma forma da gente combinar, fazer uma leitura paralela do hinduísmo, do confucionismo, do budismo, e ler também a doutrina espírita, sem fazer uma salada mista na cabeça? Ou essa salada mista seria saudável? Então, a salada bem feita é saudável. O que não é saudável é você reciclar os alimentos velhos estragados, que já perderam as suas propriedades, tirando o que eles têm de pior e tendo como resultado final algum tipo de lixo ou de refúgio, que é o que se faz muito. Então, para a gente fazer uma salada boa, a gente precisa dos elementos frescos, que mantêm a pureza do que eles trazem de melhor. Você precisa ir na essência do confucionismo, você precisa ir na essência do hinduísmo. Tem que ser raiz, né? É o que a gente chama de raiz e Nutella.
E aqui, exatamente, é o que há de mais belo, mais elevado e mais profundo dentro daquela tradição. Em qualquer tradição você vai achar a pérola escondida no fundo. Algumas, e a gente não pode ser hipócrita de não dizer isso, em algumas você tem que cavar mais fundo para chegar na pérola. Em outras você tem um monte de pérolas expostas, né? Aquela religião ela promove mais bem no geral do que as outras. Entretanto, o Dalai Lama, quando ele recebeu uma pessoa que era cristã e que queria muito se converter ao budismo, ela disse o seguinte: eu queria muito ser budista, eu acho que o budismo é o caminho da verdade, mas eu também tenho muito carinho, muito apego pela minha tradição cristã, pela forma como os meus pais me educaram. E aí o Dalai Lama respondeu o seguinte para ela: mas minha filha, o budismo para você é inútil. Se você se sente bem na tradição cristã, se você está seguindo verdadeiramente os princípios da tradição cristã, você vai se tornar uma alma luminosa. E aí, já que você acredita na reencarnação, numa outra encarnação você nasce budista. Você já nasce numa família budista, com tudo favorável. Então, olha que bonita a visão da tolerância e também da harmonia das religiões. Eu acho que essa é a visão espírita, porque Kardec olhava para todas e, como ele diz desde o aviso, antes de entrar na introdução, é de todos os tempos que um número enorme de pessoas, de todas as regiões, de todos os lugares, de todas as culturas, defenderam os mesmos princípios do espiritismo. Então, o importante é que a gente viva o melhor daquilo que a mensagem dos espíritos tem para oferecer. Os espíritos falaram com Confúcio, com Lao Tzu, com Sakyamuni, com os druidas, com os judeus, com os profetas judeus, com os índios do Peru. Então, certamente há essas verdades, às vezes mais escondidas, às vezes mais explícitas nas tradições. Se há um amor, uma familiaridade maior com uma tradição específica, a pessoa deveria explorar essa vantagem. Isso não é uma desvantagem. Então, o importante para nós espíritas é que a gente saiba flertar com as outras filosofias e as outras tradições, absorvendo o que elas têm de bom, excluindo ou filtrando aquilo que elas têm de ruim, negativo ou humano, datado, aquilo que é puramente cultural, aquilo que é puramente racial, étnico, de época, seja lá o que for, que é uma limitação humana, um empobrecimento humano da mensagem espiritual que essas pessoas, essas tradições receberam. Você, ao falar essa história aí do cara que desejava se tornar budista, me lembrou a Lady Di, quando chega para a Madre Teresa e diz: eu quero ser freira, quero vir para cá, e ela fala: não, minha filha, aqui você vai ser mais uma, fica lá fora, que lá fora você vai ter muito mais trabalho, vai ter um trabalho muito mais importante. Exato. Né? E é uma história linda que a gente vê, né? O que a Lady fez depois. Se ela tivesse ido para lá, ela seria mais uma que ia estar distribuindo sopinha ou fazendo curativo. Exato. O importante não é a gente ser outra pessoa, é a gente ser quem nós somos. A gente tem que descobrir onde que está Deus aqui. Qual é o reflexo divino, qual é a luz divina que está aqui. Nessa bagaça, nesse problema, nessa dificuldade que somos nós, com os nossos egos, com as nossas paixões, com as nossas inferioridades e com os nossos vícios. É fazendo a nossa luz brilhar do nosso jeito é que nós vamos realizar o nosso potencial, nós vamos crescer enquanto espíritos. A gente nunca pode se moldar aquilo que o outro é. Né? Então, se o sujeito se o sujeito tem uma paixão enorme pelo budismo, isso é excelente. Eu acho lindo, achei lindo o que você falou, me emocionei, realmente me tocou. Se você acha que pode ficar feliz porque você tocou alguém nessa reunião, pode ficar porque você me tocou. Meu coração está sensibilizado porque foi muito bom. Foi muito bom ouvir isso. É porque a filosofia espírita é muito nobre, ela é muito bonita, né?
E o hinduísmo eu tenho acompanhado muito, discutido muito, assim, discutido no bom sentido, conversado muito com meu filho. Ele tem me apresentado tanta coisa bonita. Eu falo, pô, mas isso aí é espiritismo. Pô, mãe, isso aqui tem 7.500 anos. Quantos anos tem esse Kardec aí? Não, com todo respeito, ele não fala isso com desrespeito a Kardec, muito pelo contrário, porque ele já leu toda a codificação também. Ele é estudioso. Então, ele diz assim, isso aqui tem 7.500 anos. Você acha que Kardec nasceu, pegou isso no ar? Já estava lá, não é? Sim, sim. E Jesus, e Sócrates, e Platão, e os druidas, e Leon Denis evidencia isso até melhor, né? E vai mostrar que, olha, existe uma tentativa insistente do mundo espiritual de trazer a verdade para cá. O problema não é a verdade que não quer vir. O problema é que a gente não quer ouvir, a gente não a deseja. A gente quer a nossa verdade, né? A verdade que você tem, eu não quero, eu quero a minha. Mesmo que ela não seja a verdade verdadeira, eu acho que a minha é melhor, né? É uma questão assim do ser humano se achar muito assim. O egóico, né? O umbigóide só olha para o próprio umbigo e, pô, e o mundo é isso, né? O mundo sou eu. Ok. Humberto, você quer fazer as considerações finais para a gente encerrar o estudo? Não, podemos fechar, patrão. Ok, gente, então nós tivemos duas pessoas que querem fazer pergunta, mas eu encerrei as perguntas, e aí a gente começa o próximo encontro com a pergunta dessas pessoas. É muita luz aí, amigo? Tem uma manifestação qualquer aqui. A gente está vendo, gente, abundância de luz, que coisa boa. Então é isso aí, gente. Então uma boa noite para todos, um bom final de tarde para vocês no Brasil e um bom dia para aqueles que estão no dia lá ainda. E a gente se encontra no próximo domingo. Um beijo a todos. Próxima quinta!